Olá pessoal, tudo bem? Ótimo. Estamos aqui para que a gente possa fazer aí uma explicação para vocês e um aprendizado sobre o que é isolamento do campo operatório. Matéria de dentística operatória e técnicas restauradoras aí da Unimes, ok? Então vamos lá. Vocês veem aí um primeiro slide falando sobre morangos, né? Mostrando fotos bonitas sobre morangos. Vocês têm noção de como os morangos eles são cultivados? Parece engraçado o que morango tem a ver com o isolamento do campo operatório. Pois é, vocês vão ver que essa ligação tem tudo a ver com o que nós vamos nos deparar dentro das nossas atividades restauradoras, dentro do nosso consultório. Os morangos, eles não toleram de jeito algum nem a terra seca e nem a terra encharcada, como vocês veem aí escrito nessa tela, nesse slide. É necessário para que eles possam ter um crescimento e ficarem tão suculentos como vocês estão vendo na imagem, é preciso que exista um solo que absorva bem a umidade para eles ficarem bem suculentos, mas que também permita o escoamento da água durante o cultivo. Para conseguir isso, existem técnicas de plantação dos morangueiros. E para isso utiliza-se o sistema do mulch, que nada mais é do que implementar uma camada protetora do solo, né, para preservar a umidade da terra, para que floresçam morangos cada vez mais suculentos. E, ao mesmo tempo, essa proteção tem que ser feita para controlar ervas daninhas que possam vir a crescer junto das bases dos morangueiros, né? E também, obviamente, para que sejam produzidos morangos, né, limpos, a fruta fique limpa. No caso dos morangos, é recomendada a colocação de uma proteção plástica entre a terra e a base da planta do morangueiro, para que os frutos não apodreçam, porque a hora que esses frutos começam a crescer, eles ficam pesados e, logicamente, eles acabam envergando para que sejam tocados no solo. E se não tivermos uma proteção desse solo com uma camada plástica, o morango, em contato com a terra molhada, ele pode apodrecer, né? Então, é feito, como vocês veem aí nessa figura ao lado, uma proteção, né, dessa terra, né, um isolamento da terra para de encontro à base do morangueiro, e vocês veem aí os morangos pesados meio que tocando essa superfície plástica. Então, é necessário que se faça isso. E aí vocês veem como são cultivados os morangos, todos eles protegidos por uma camada plástica, né, isolando a terra da base do morango, da planta do morango, ok? Baseado nisso, a gente pode definir aí essa ligação e essa proteção. O isolamento do campo operatório na odontologia ele compreende um conjunto de procedimentos realizados na cavidade bucal com a finalidade de eliminar a umidade relativa, que a gente sabe que dentro da cavidade oral nós temos uma umidade relativa, né? E esse isolamento ele também tem que propiciar condições ascéticas, né? Para que nós não contaminemos as restaurações, no caso, que são feitas depois da confecção dos preparos cavitários, né? E conforme as indicações dos materiais a serem empregados. Nós sabemos que todos os materiais restauradores e protetores, eles possuem uma incompatibilidade com umidade, seja ela da saliva ou do sangramento. E também, obviamente, uma incompatibilidade com agentes bacterianos. E nós sabemos que a cavidade oral ela é repleta de bactérias. Por isso,
nós temos sempre que fazer o isolamento do campo operatório. Por que devemos utilizar isolamento do campo operatório? Então vamos lá. Por exemplo, o amálgama de prata utilizado em restaurações diretas de odontologia, que em algumas de suas formulações contém o elemento zinco na composição, pode sofrer estresse e a expansão tardia de presa. E aí vocês veem nessa figura ao lado, essas restaurações em amálgama confeccionadas nesses dentes molares e pré-molares, vocês veem que existe uma diferença muito grande, uma desadaptação muito grande da restauração de todo o contorno do preparo cavitário que foi confeccionado. Aqui está um belo exemplo de que essas restaurações à amálgama, elas não foram confeccionadas no momento da restauração com uma técnica propícia de isolamento do campo. Com certeza, na hora da confecção dessas restaurações, esse material ele teve algum tipo de contato com a umidade relativa durante a restauração. E aí vocês veem que dá uma percepção, e logicamente vocês veem aí nessas interfaces entre dente e restauração, de uma desadaptação e uma oxidação e uma corrosão dessa superfície. Tá? Então, aqui a gente pode ver que essas restaurações, apesar de ainda estarem na boca e sobre os órgãos dentais, elas estão com uma característica de microinfiltração marginal. Vocês podem ver que essas superfícies de esmalte e dentina, elas estão pigmentadas. Isso nos sugere infiltração e que muito possivelmente abaixo dessas restaurações nós tenhamos uma reincidência de cárie, né? Então é bastante comum a gente nos levar a crer aqui que essas restaurações não foram confeccionadas no momento com o isolamento do campo operatório. O amálgama de prata convencional sem zinco, ele sofre oxidação e posterior corrosão. Então aqui a gente pode perceber que essas restaurações aqui, elas estão inconvenientes, né? Elas não estão próprias para estarem aí, e no caso aqui nos sugeriria uma possível troca futura dessas restaurações por conta dessas desadaptações, por essas margens sem contato contíguo entre os entes vizinhos, com certeza favorecendo uma impacção alimentar. Então, é bem característico aqui que essas restaurações não foram confeccionadas de forma correta por conta da contaminação durante o período e a técnica restauradora. Aqui nós vemos ainda outras restaurações, o texto aqui ao lado ainda continua sendo o mesmo, e a gente vê outras restaurações também que caducaram, talvez por uma contingência da técnica inadequada durante a restauração confeccionada, nos levando a crer que esse amálgama não foi inserido no momento oportuno e teve uma contaminação com umidade durante a restauração. Quanto às resinas compostas, nós sabemos que nós necessitamos, né, de uma preparação prévia do elemento dental para que a gente possa fazer uma restauração em resina. Diferente da técnica restauradora com amálgama, onde nós condensamos o material dentro de uma cavidade preparada, ortogonalmente delimitada e delineada para reter o material, quando a gente fala em restauração em resina, a resina ela não precisa de um preparo ortogonal para que a gente possa confeccionar uma restauração, mas nós necessitamos preparar a superfície restauradora, né, para que a resina possa ficar grudada no elemento dental. E aí, então, está mais uma vez implicitado aí a necessidade de nós termos uma superfície limpa cavitária, né, seca, para que a gente possa preparar essa superfície, para que a gente possa
grudar uma restauração em resina sobre esse dente, ok? E, obviamente, nós temos manobras que vocês verão no próximo semestre aí, manobras onde a gente tem que aplicar substâncias ácidas para preparar o órgão dental a receber um adesivo para que possa favorecer a incrementação de resina para que seja restaurado o órgão dental. Então, quanto às resinas compostas, além de dificultar a ação do ataque ácido, se no caso o dente tiver com a superfície úmida, sobre a estrutura de esmalte dentina e do sistema adesivo, ele vai acabar dificultando também a sua polimerização, ok? Aí vocês veem em dentes anteriores falhas em restaurações anteriores devido, muito provavelmente, a uma técnica restauradora inadequada e, fatalmente, essas restaurações não foram feitas com uma técnica de isolamento do campo operatório. Tanto é que vocês veem superfícies manchadas sugerindo infiltrações. Quanto ao cimento de ionômero de vidro, né, se nós tivermos uma superfície dental umedecida, aquela característica do ionômero de vidro de que vai quelar a superfície, né, e nós sabemos que o ionômero de vidro, na sua composição, ele tem uma série de substâncias ácidas, ácido poliacrílico, ácido polimaleico, ácido tartárico e tacônico, que são ácidos de alto peso molecular, mas que vão se quelar, vão se grudar à estrutura dental devido ao cálcio existente na superfície de esmalte dentina. Então, se nós tivermos uma superfície restauradora, né, que nós vamos utilizar o ionômero de vidro como material ou restaurador ou de preenchimento, nós não podemos ter umidade relativa, porque senão o ácido do ionômero não vai ser capaz de se grudar ao cálcio da estrutura dental. E aí, no caso, vocês veem que podem acontecer também infiltrações na margem preparatória desses dentes aí, ok? E isso, logicamente, vai dificultar a adesão do material e vai interferir na resistência final da restauração ou do preenchimento. Muito bem. Existe uma necessidade e uma obrigação de que esse procedimento de isolamento do campo operatório ele seja feito de forma obrigatória. Então, é necessário, é obrigatório que nós façamos um isolamento do campo operatório. Tudo bem que isso pode gerar desconforto ao paciente, alguns dizem que reduz o tempo de trabalho, mas ele vai sempre oferecer melhor segurança, né, do profissional e do paciente durante o procedimento restaurador. O desconforto ao paciente, salvo alguns inconvenientes. E a redução do tempo de trabalho, muitos dizem, puxa vida, mas dá um trabalho do cão fazer um isolamento do campo operatório. Só que nós temos que ter em mente que a técnica restauradora ela tem que ser feita com excelência, para que o sucesso restaurador ele perdure por mais tempo. E que nós não precisemos, no futuro, fazer trocas e trocas de restauração. Hoje, dentro dos nossos consultórios, o que mais a gente faz é troca de restauração. De restauração caducada, né, ou negligenciada no momento da sua confecção. Muito bem, nós temos alguns tipos de isolamento. Né? Dentro do isolamento do campo operatório, nós temos dois tipos básicos de isolamento. O isolamento absoluto, que é feito por meio da utilização de um dique de borracha, que vai de encontro àquele preâmbulo que eu fiz da proteção dos morangos. Então, é feito um controle da umidade bucal, isentando o dente da umidade relativa, fazendo a separação do dente do tecido de suporte gengival e da umidade relativa. E temos também o isolamento relativo do campo operatório, que ele pode ser feito com roletes de algodão, com absorventes de algodão, esse daqui que eu estou apontando, que
é colocado como um isolamento em cima do ducto secretor da parótida, né? E aqui, roletes de algodão que podem ser colocados nos fundos de sulco vestibular e lingual do arco inferior ou também do fundo de sulco vestibular do arco superior. E vocês veem aqui esse material, que nada mais é do que um material borrachoide, também com um pouco de resina na sua composição, onde nós fazemos também a proteção gengival, tentando isentar que o fluido sulcular, né, dentro do fundo de sulco, dentro do sulco gengival, a gente possa isolar também a umidade relativa para que não interfira nas margens proximais e das regiões cervicais, cabos superficiais gengivais das restaurações. Nós podemos lançar mão também da utilização desse produto chamado aqui como uma marca comercial, o Top Dan, ou os Dans, né? Temos diversas empresas que produzem que fazem a produção desse material, que é utilizado como um coadjuvante também do isolamento do campo operatório. Muito bem. Puxa, professor, mas isolamento absoluto é uma coisa nova, né? Quem aqui foi já paciente dentro de um consultório odontológico, e o que a gente preza é que o profissional dentista ele lance mão da sua qualidade para que tenha-se um sucesso restaurador. O isolamento absoluto não é coisa nova. Isso foi iniciado ou surgiu, né, melhor dizendo, no ano de 1864, né, e foi criado por Sanford Christie Barnum em 64. E aqui vocês veem uma foto da época dentro da Universidade de Nova York, mostrando que isso era utilizado nessa época já como um método, né, de isolamento para que nós tivéssemos então um sucesso restaurador. E nessa época aqui não existia resina, só existia restaurações em amálgama. Então já se pensava que não só de um preparo ortogonalmente preparado para reter o material fosse suficiente, mas também que nós tivéssemos uma isenção da umidade relativa para que esse material pudesse se perdurar por mais tempo, né? E tivesse então todas as suas propriedades químicas e físicas e biológicas para que ele não caducasse, para que ele não ficasse numa iminência de fazer a troca logo em seguida, ok? Muito bem. O isolamento do campo operatório, isolamento absoluto, como benefício, a gente pode destacar aqui a retração e proteção dos tecidos moles para melhor acesso e visibilidade do campo operatório. Reparem que existe uma separação total do órgão dental de todo o tecido periodontal de suporte. Então nós temos aquela umidade relativa gengival e de toda a cavidade oral para dentro da boca, coberto com uma borracha, deixando então só aparente o órgão dental para que nós possamos fazer as nossas restaurações diretamente aí ou indiretamente. Outros benefícios, condições adequadas para inserção e condensação dos materiais restauradores. Vejam, todas essas três situações, nós temos a proteção e a isenção da umidade, deixando claro aqui que esse material, no caso aqui, o ionômero de vidro que está sendo inserido na cavidade, ele tem as suas propriedades sempre valorizadas e para que ele possa ter uma aderência à superfície dental. Durante aqui, nessa segunda imagem, segunda e terceira imagens, de condensação, né, inserção e condensação do material restaurador aqui, amálgama, também com uma isenção, né, durante a colocação, né, do contato com a umidade relativa, tanto do periodonto
quanto da umidade relativa da cavidade oral. Outro benefício, né? É muito comum, vocês ainda vão passar por esse ensinamento, na disciplina de endodontia, o trabalho com limas para se acessar o conduto radicular, né? Se nós não tivermos um isolamento do campo operatório bem confeccionado, o que pode acontecer? Pode acontecer de, involuntariamente, essa lima cair na cavidade oral e o paciente ter um infortúnio de engolir, né? Aspirar ou engolir um instrumento, aqui no caso a lima endodôntica, como é mostrada nessa figura do centro. Foi, obviamente, durante o processo, durante a técnica endodôntica, por um infortúnio, a lima caiu na cavidade oral e o paciente aqui engoliu. E aqui vocês veem uma imagem tomográfica, né, ou radiográfica, melhor dizendo, mostrando o instrumento, né, provavelmente aqui dentro do intestino do paciente. Agora imaginem essa ponta metálica, ela é perfurante. Imagine o risco de perfurar o intestino da pessoa e essa lima, então, provocar um problema muito maior, né? Aqui, logicamente, ainda não trabalhamos com colheres dentro da boca do paciente, mas, eventualmente, isso pode ser, né? Pode acontecer de cair, por exemplo, um grampo de isolamento, uma broca ou uma ponta diamantada pode cair, pequenos instrumentos metálicos podem cair na cavidade oral e o paciente pode deglutir ou aspirar, o que é pior, né? Muito bem. Dizem que o isolamento ele reduz o tempo operatório ou demora para ser confeccionado, né? Mas se nós não tivermos esse anteparo também e deixarmos isso favorecer para que o paciente possa dar aquela levantadinha durante o ato operatório, existem trabalhos dizendo que o paciente isolado, você tem uma excelência restauradora e um tempo restaurador melhor do que naquela fase onde você não faz o isolamento e o paciente eventualmente pede: doutor, posso cuspir? Né? Em alguns momentos do preparo cavitário, você pode até, né, dar o luxo de não ter o campo isolado, mas, obviamente, se nós tivermos isolado, esse procedimento de cuspir, ele vai ser evitado e vai otimizar o seu tempo de trabalho. E não fazendo isolamento, você pode ter um infortúnio do paciente querer cuspir e às vezes errar a cuspideira e acabar cuspindo em cima de você, né? Então tem que tomar bastante cuidado, né? Mas é importante que a gente conceba, né, a obrigatoriedade do isolamento do campo operatório, ok? Muito bem. Quais seriam, logicamente todas as regras têm a sua exceção, né? E quais seriam as condições que dificultariam ou impediriam a colocação do dique de borracha na boca do paciente? Primeiro, dentes mal posicionados, dentes com coroa clínica curta ou pouco erupcionados. São condições que vão dificultar a instalação do isolamento absoluto do campo operatório. Mas nós temos técnicas que podem nos ajudar a fazer com que a gente possa indicar, em quase que 100% dos casos, a colocação do isolamento absoluto. Dentes mal posicionados, nós vamos ver mais a seguir, que existem técnicas para você poder proporcionar o isolamento do campo operatório absoluto. Dentes com coroa clínica curta, nós podemos lançar mão de procedimentos cirúrgicos para que nós possamos expor melhor a coroa clínica do dente, para que a gente possa prender melhor um grampo e para que possamos invaginar o dique de borracha dentro do sulco gengival. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é feito isso, né? Pacientes asmáticos ou que tenham fobia, né? Ou pacientes respiradores bucais que necessitam de uma ventilação direta, nós vamos ver que nós temos condições de fazer isolamentos e, de acordo com o arco utilizado, a gente pode lançar mão de uma abertura que possa deixar uma ventilação ao paciente, né? Então,
esses tipos de pacientes asmáticos, respiradores bucais ou com alterações psicológicas, quanto à fobia, de você ficar com a boca muito tempo aberta e tampada, nós temos condição de fazer algumas manobras para que a gente possa indicar sempre o isolamento absoluto do campo operatório. E alergia ao látex. Isso é possível acontecer. Nós temos condições de alguns pacientes de relatarem alergia ao látex, né? Mas nós temos hoje borrachas, temos alguns tipos de produtos que a gente pode utilizar que não possuem látex na sua composição, como por exemplo as luvas vinílicas ou os isolamentos nas borrachas vinílicas também para se fazer isolamento do campo operatório. Então, existem condições que dificultam, mas existem manobras que podem fazer com que a gente indique, em quase que 100% dos casos, a utilização do isolamento absoluto do campo operatório. Quais seriam os materiais, né, e os instrumentais necessários para que a gente possa fazer a técnica de isolamento absoluto do campo operatório? Então, aqui vocês têm elencados do nosso lado esquerdo o primeiro material, né, lençol de borracha, depois nós temos porta-dique de borracha, perfurador de dique de borracha, grampos, pinça porta-grampo, espelho clínico, pinça clínica, sonda exploradora, espátula de inserção número 1, fio dental, barreira protetora e lubrificante. Então aqui esses materiais são os materiais necessários e obrigatórios para que a gente possa fazer o isolamento absoluto do campo operatório. Eu elenquei todos e agora a gente vai falar. Esse dique aqui, uma vez utilizado, ele é descartado, ele é jogado fora. A cada isolamento nós vamos usar uma nova folha, sendo ela cortada a partir de um rolo ou, né, pré-estabelecida, quando ela já vem individualizada, como vocês veem aí na imagem à direita. Muito bem, voltando aqui. Então, dentro do isolamento do campo operatório, eu vou tentar mostrar um videozinho aqui, para que vocês vejam como é que é feita a montagem, né, desse arco no lençol de borracha. Oi pessoal, o assunto do nosso vídeo de hoje é o posicionamento do arco de Young e do lençol de borracha para que esse conjunto fique confortável para o seu paciente no momento da realização do isolamento absoluto. Então vamos lembrar primeiro que o posicionamento do arco de Young deve ser dessa maneira sobre a face do paciente, de modo a deixarmos a parte aberta do arco voltada para o nariz do paciente e a parte fechada voltada para o mento. Essa parte inferior do arco, que é justamente a parte fechada, ela apresenta uma curvatura e a parte côncava deve ficar voltada para o mento do paciente de maneira a não pressionar a região e acabar não machucando a pessoa. Uma vez lembrado o posicionamento do arco, nós devemos posicionar o lençol de borracha de maneira centralizada e abaixo do arco de Young. Uma vez posicionado corretamente, você deverá tensionar a borracha de maneira a fixá-la nas garras do seu arco, são 7 ao todo. Essa fixação ela pode ser através da perfuração do lençol de borracha ou somente posicionando o lençol tensionado sobre as garras. Só de estar tensionado, o lençol de borracha já vai ficar preso ao arco de Young. Então nós temos aqui duas imagens, uma na qual existe a perfuração do lençol de borracha pela garra, a outra na qual não existe essa perfuração. Não existe um certo ou errado para isso. Alguns profissionais gostam mais de um jeito, outros de outro. Eu particularmente prefiro não perfurar por achar mais fácil e rápido remover parcialmente o lençol para sugar na região contralateral dentro da boca do paciente, ou mesmo para liberar um pouco mais de borracha, caso o conjunto esteja muito tensionado quando levado à boca. Agora, óbvio que você não deixa de fazer isso somente pelo fato de ter perfurado o lençol. Então, como eu falei,
entra aí uma questão muito mais de gosto e costume por parte do profissional. Então, para que nós não tenhamos contratempos com relação ao posicionamento do conjunto, lençol e arco quando levados à boca, nós utilizaremos as garras do arco de Yang como pontos de referência para marcar os dentes no lençol, para que depois executemos as perfurações para os dentes. Essas marcações elas podem ser feitas com essas canetas para CD, e nós utilizamos como ponto de referência as garras centrais das hastes laterais do arco para separarmos aqui de uma maneira contínua ou pontilhada a arcada superior, os dentes da arcada superior e os dentes da arcada inferior. Tá? A garra central da parte inferior do arco de Yang, que é justamente esta garra aqui, ela pode ser utilizada também para separarmos, tanto como uma linha contínua ou tracejada, as regiões das emercadas do lado direito ou do lado esquerdo. Dessa maneira, nós temos então uma referência espacial para fazer a marcação então dos dentes da emercada superior do lado direito, emercada superior do lado esquerdo, emercada inferior do lado esquerdo e emercada inferior do lado direito. Então nós dividimos então em quadrantes. Com o tempo e com a prática, às vezes essa questão das linhas, sejam elas contínuas ou tracejadas, para ter essa localização espacial não seja mais necessário. Mas no início, que vocês ainda estão aprendendo a localização e o posicionamento correto, elas ajudam bastante. E dessa maneira, dificilmente você terá o seu conjunto, arco e lençol, cobrindo totalmente o nariz do paciente ou pressionando a região das bochechas ou do mento. Tudo bem? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, críticas ou sugestões de vídeos para a nossa equipe, seguem aqui os contatos no YouTube, Facebook, Twitter, Google+, e o nosso e-mail. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Muito bem, pessoal, muito legal, né? Um vídeo bastante explicativo. Eu espero que vocês aí tomem bastante ciência, né? E retornem para ver essa apresentação do vídeo. Eu vou aqui continuar com essa aula e depois vocês, como vão ter o conteúdo com acesso direto lá pelo portal da universidade, vocês podem voltar aí e depois também pegar esse vídeo no YouTube, se vocês quiserem, para ter mais detalhado e observarem ou salvarem mesmo no computador de vocês, para que vocês possam ver e treinar melhor, né? Logicamente depois, no ambiente laboratorial, quando a gente estiver manuseando esses materiais instrumentais, a gente vai ter condição de demonstrar tecnicamente para vocês poderem mexer com o material, obviamente, no laboratório. Tudo bem? Espero que isso seja logo, tá bom? Então tá bom, vamos continuar aqui. Então, após isso daí, Oi, pessoal. a gente tem
Dentro daquela lista de materiais, nós temos um novo instrumental chamado de perfurador de dique de borracha, mais conhecido como perfurador de Ainsworth, tá? Ele é utilizado para perfurar o lençol ou dique de borracha, que é esse material que a gente acabou de ver, né? Para permitir a sua passagem pelos dentes. Então eu tenho que furar essa borracha para que eu possa transpassar e separar o periodonto, né? No caso o periodonto de proteção, do elemento dental. E esse instrumento, ele tem uma plataforma com alguns furos. E no lado oposto, nós temos aqui uma pua, né, com uma ponta, que eu vou apertar essa garra, né, vou levar de encontro ao furo, logicamente intermediando aqui vai estar o dique de borracha, e ao apertar esse alicate, eu vou furar de acordo com o equador protético do dente. Ou seja, cada dente tem o seu tamanho e a sua largura, né? Essa parte ativa, essa plataforma que a gente vê aqui, ela tem geralmente de 5 a 6 orifícios, né, de diâmetros crescentes, né, do menor para o maior. Se a gente vir aqui no sentido anti-horário, né, do menorzinho que vocês veem aqui, para o maior furo. Então, vamos olhar aqui agora, né, nesse desenho esquemático aqui, eu tenho, né, lá a plataforma com os 5 furos, os 5 buraquinhos, e cada buraquinho ele tem uma indicação para um grupo de dentes. Então, o de orifício menor, ele é indicado para incisivos inferiores. O segundo furo, no sentido horário, ele é indicado para incisivos superiores. O terceiro furo é indicado para caninos e premolares superiores e inferiores. O quarto furo é indicado para molares superiores e inferiores. E o quinto furo, ele pode ser, então, é um furo maior. E qual é o maior dente da nossa arcada? Os primeiros molares inferiores. Então, quando nós tivermos um dente molar inferior que seja maior do que normalmente é o segundo molar, né, os segundos molares e os terceiros molares, a gente pode então lançar mão desse maior furo pela, no caso, anatomia do primeiro molar inferior ser o dente maior do nosso arco. Tudo bem? Não adianta fazer, professor, mas não é mais fácil fazer um furo maior e para facilitar o trespasse, né, o isolamento do dente? O que vai acontecer? Se eu fizer um furo maior e passar pelo incisivo inferior, por exemplo, eu vou ter uma desadaptação cervical e vou permitir a invasão, né, de umidade, tanto do sulco gengival quanto da cavidade oral. Então nós temos que obedecer cada furinho para cada grupo de dente específico, certo? Muito bem. Passando para mais um instrumento que a gente vai usar durante o isolamento absoluto do campo operatório, que são chamados de grampos. Vocês compraram alguns grampos que nós indicamos para vocês. O que são grampos? São dispositivos metálicos ou de plástico descartável ou autoclavável, né, que se ajustam ao colo do dente com a finalidade de manter o lençol de borracha em posição. Porque se vocês... mas é necessário, lógico, ele age como um acessório de fixação do lençol e arco sobre o dente. Se nós não tivermos esse instrumental, esse grampo, nós não vamos ter uma estabilidade desse conjunto. Então vai ficar muito mais propício ao deslocamento. Então eu preciso de algum material que fixe, né, o lençol e o arco ao dente. E esse instrumento é chamado de grampo.
Eles são constituídos por um arco unido a dois ramos. O arco é esse que vocês veem aqui, na parte superior do grampo, que unem os dois ramos, do lado direito e do lado esquerdo, né? Horizontais, e uma garra mordente. Essa garra interna é que vai ficar presa no colo do dente, tá? Vocês estão vendo aqui diversos formatos de garra, porque cada garra dessa, ela é indicado também para um grupo de dentes, certo? Esses grampos, eles podem ter asas ou não. Asas é essa aleta lateral que vocês veem aqui, tá? Então, esse é um grampo com asa, esse é um grampo com asa, esse é um grampo com asa e esse é um grampo sem asa. Vocês veem que não tem uma extensão lateral, né? Além da garra que prende o dente. Então, reparem que esse é um grampo sem asa e esse é um grampo com asa. Vocês veem uma extensão após o furo da apreensão do próximo instrumento. Então, só para a gente poder ver, como eu falei para vocês, que cada garra dessa ela é indicada para um grupo de dentes, certo? Então, a gente vê aqui outros desenhos de grampo. Aqui vocês podem ver grampos com asa. Reparem que tem uma sobreextensão, tanto para vestibular quanto para lingual, né? Tudo bem? Vocês entenderam aqui? Essa sobreextensão aqui é chamada de asa, né? Então, aqui você tem o arco, né? E você tem dois ramos, e você tem a parte de garra e mordente, e aqui você vê a asa, tá? É um acessório do grampo. Os grampos, eles foram idealizados com a indicação específica para um determinado dente ou grupo de dentes, como eu falei para vocês. Tem forma e tamanhos diferentes, e as garras elas se diferenciam de acordo com a anatomia cervical do dente, como eu falei há 2 slides anteriores. Cada garra é indicada para um grupo de dentes. Então vamos lá. Os grampos, nós temos os grampos convencionais, que são divididos em 3 grupos. Então, eles têm uma numeração. A primeiro grupo de dentes, de numeração de 200 a 205, são indicados para molares, ok? Tá? Então, vocês veem aqui ó, um grampo 204. Reparem que a garra ela é maior. Por quê? Porque o dente molar é aquele que tem uma circunferência maior. O segundo grupo, 206 a 209, que é indicado para pré-molares. Reparem aqui, ó, 208 e o 209, onde as garras são menores. Portanto, utilizado não para molares, para pré, porque tem uma circunferência menor do que para os dentes molares. E temos um terceiro grupo, que são grampos 210 a 211, que são usados para dentes anteriores. Aqui a gente vê um grampo, ó, 211, onde essa garra ela é anatomicamente compatível com a superfície cervical dos dentes anteriores, sendo esses inferiores ou superiores. Tudo bem? Geralmente indicados para incisivos centrais, laterais e caninos. Tudo bem, gente? Então, recapitulando, 200 a 205 para molares, 206 a 209 para pré-molares e 210 a 211 para incisivos centrais, laterais e caninos superiores e inferiores. Muito. Reparem que tem 2 furos na superfície dos grampos, é onde eu vou encaixar o dispositivo pinça Palmer, que eu vou mostrar para vocês novamente, para que eu possa encaixar e possa abrir essa garra aqui, né? Para que eu possa encaixar no dente. Tudo bem? Essa garra vai ficar presa na cervical, mas eu preciso passar por toda a coroa dental, abrir essa garra, para que eu possa encaixar essa garra na região cervical. O dispositivo que eu uso para abrir esse grampo são as pinças porta-grampo,
elas têm 3 tipos: Palmer, Breuer e Ivory, que estão aqui na sequência para vocês, tá? A que nós pedimos para vocês e que em 80%, 90% dos casos vai ser utilizada é a pinça Palmer, tá? Essas pinças elas podem ser retas, anguladas ou curvas. Quanto mais angulada a pinça for, mais para posterior ela vai facilitar a inserção do grampo. Tudo bem? Então, elas são anguladas, podem ser bianguladas ou trianguladas, como vocês veem na pinça de Ivory. A que nós pedimos para vocês foi a pinça porta-grampo de Palmer, que é essa primeira daqui. Tá bom? Um outro acessório para que nós possamos utilizar, ou melhor, inserir o isolamento absoluto do campo operatório, é o fio dental. O fio dental não é utilizado somente para fazer a higiene, né? Ele vai ser usado como um instrumento e um material acessório para que nós possamos passar a borracha entre as superfícies proximais do dente. Mas ele também, antes de se fazer a introdução dessa borracha sobre os dentes e com o auxílio do fio permitir que a borracha possa entrar na superfície proximal dos dentes, nós temos que utilizar o fio dental para checar os contatos proximais. Porque vejam só, se eu tiver, por exemplo, uma restauração em excesso nessa face proximal, a borracha vai conseguir entrar livremente por aqui e isolar a gengiva que está lá em cima? Se eu tiver um bordo cortante, o que vai acontecer com a borracha quando eu passar na superfície proximal? Ela vai rasgar. Então, eu tenho que primeiro checar todas as faces interproximais de todos os dentes que vão ser isolados. Se o fio dental cortar ou partir, é óbvio que a borracha vai partir ou rasgar. Tudo bem? Então, o fio dental tem que ser passado antes de se inserir o isolamento absoluto. Eu tenho que checar os contatos proximais para que isso não aconteça durante a instalação do meu isolamento. Tudo bem? Ah, professor, e se o fio cortar? Como é que eu vou fazer para que essa região aqui ela permita a introdução do dique de borracha sem que ele rasgue? Nós temos que lançar mão de algumas lixas proximais para que nós possamos tirar excessos que possam existir na face proximal, ou então trabalhar com brocas multilaminadas ou pontas diamantadas de granulação fina e extra fina, para que a gente possa remover ou melhorar ou adequar a restauração, tornando a sua superfície mais lisa, para que não permita o rasgamento do lençol que vai ser colocado aqui. Então, se eu, na checagem com o fio dental, reparar que o fio dental rasgou ou cortou, eu tenho que tratar essa face, eliminando possíveis excessos ou bordos cortantes, para que na hora que eu for passar o meu dique de borracha nessa superfície, ele não rasgue. Tudo bem? Manobra fundamental para que a gente possa instalar o isolamento absoluto do campo operatório, sem que isso nos traga um transtorno do rasgamento do dique de borracha no momento de isolamento. Perfeito, gente? Então não adianta. Se aqui vocês não fizerem essa manobra, com certeza o isolamento do campo, né, a borracha vai partir se existir algum bordo cortante nas superfícies proximais dos dentes. Não só dos dentes anteriores, dentes posteriores também. Tudo bem? Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, é você querer fazer isolamento absoluto do campo operatório em pacientes que tenham tártaro. Eu preciso primeiro remover o tártaro, né? O tártaro é um acúmulo excessivo de placa que se calcifica e fica grudado na superfície do dente. Então, para que eu possa fazer um isolamento dessa região, e se esse dente estiver com tártaro, eu tenho que remover o tártaro
para que eu possa fazer com que o meu lençol possa ser passado ou introduzido na superfície marginal, né, proximal, com facilidade. Tudo bem, gente? Então, essa é uma das indicações, né, do fio dental como auxiliar a passagem do lençol de borracha pelos contatos proximais. Gente, repetindo, é manobra fundamental. Nós temos que dar uma forma de conveniência ao local que vai ser isolado, fazendo essas manobras, com a checagem dos contatos e a remoção de excessos ou alisamento de superfícies restauradoras para facilitar a passagem do lençol de borracha nos contatos proximais. Ok? Muito bom. Vamos seguir. Então, aqui vocês veem a checagem também do fio dental, né, nos dentes posteriores. E, logicamente, esses bordos cortantes de cáries, eles podem existir. Se existir, eu tenho que remover esses bordos cortantes, porque senão o dique de borracha vai rasgar. Show de bola! Outra indicação do fio dental é que após eu passar o lençol de borracha em todos os contatos proximais, eu tenho a necessidade de fazer com que esse lençol ele fique dentro do sulco gengival. O fio dental não pode parar aqui no meio do terço médio. Por quê? Se parar aqui, a umidade ela vai escorrer e vai umedecer a superfície dental, o que vai prejudicar toda a minha técnica restauradora, seja ela direta ou indireta, com material resinoso ou amálgama. Tudo bem? Então, o fio dental ele vai ser utilizado também para que eu possa introduzir essa margem do lençol dentro do sulco gengival, tá? Sulco gengival que existe entre o órgão dental e o periodonto. Tudo bem, gente? Então, outra indicação, facilitar a inversão ou invaginação do lençol de borracha dentro do sulco gengival. Além disso, além de invaginar, para que esse lençol não se movimenta e escorregue e volte ao terço médio, eu tenho que manter esse lençol dentro do sulco. Eu posso fazer uma outra manobra chamada de amarria, que é a introdução do fio dental dentro do sulco, fixando a borracha dentro do sulco gengival, tá? Isso vai fixar o lençol ao redor do colo e vedar a passagem da saliva, certo? Para facilitar, né, o escorregamento da borracha pela superfície do dente, é importante que a gente aplique um gel na superfície da borracha. E aqui vocês vão dar risada. Puxa, professor, mas KY, Jontex, né? Creme de barbear, para que eu vou usar isso? São produtos que facilitam, né, o escorregamento da borracha por sobre uma superfície rígida. No caso aqui, meus queridos, do órgão dental. Então, é importante nós usarmos esses géis, e preferência por géis hidrossolúveis, né? No mercado, diversas marcas comerciais, o KY Gel, Jontex Gel, Preserve Gel, enfim. Porque esse gel hidrossolúvel ele é utilizado só para facilitar a passagem do lençol nas faces interproximais dos dentes e sobre os dentes. E depois, eu lavando essa superfície, esse gel hidrossolúvel ele sai da superfície. Antigamente era recomendado também gel creme de barbear. Só que o que acontece com o gel creme de barbear? O gel creme de barbear, às vezes, eles têm um agente umectante, um agente gordurante na sua composição. E esse agente gordurante, ele, desculpe, ele fica na superfície do dente. E ele mesmo lavando, ele pode formar uma película na superfície do dente. E essa película gordurosa na superfície do dente pode nos prejudicar na manobra, né, de condicionamento ácido da superfície e aplicação
no caso do adesivo dentinário sobre a superfície dental. Então, nesse caso, nós não vamos indicar a utilização de gel creme de barbear sobre o lençol e sobre o dente. Vamos indicar somente géis hidrossolúveis, que jogando água na superfície para remoção, esse gel ele vai ser totalmente removido da superfície dental e do lençol de borracha. Tudo bem? Muito bem. Lembra que eu falei para vocês do alicate de Ensworth que vai produzir os orifícios, né? Os orifícios no lençol de borracha? Logicamente, nós temos que fazer um sistema de marcação desse lençol, né? Com o quê? A gente vai ter que fazer uma marcação com uma caneta, né? E geralmente esses furos eles têm que acompanhar as superfícies incisais ou oclusais do dente. E aí nessa superfície mais central do dente, na incisal ou na oclusal, é onde eu vou fazer a marcação do meu furo. É a região onde eu vou furar. Então eu vou adaptar a superfície do lençol sobre as incisais e oclusais dos dentes que serão isolados e vou marcar no ponto mais central um ponto com caneta, né? Geralmente uma caneta de retroprojetor, né? Uma caneta de marcação de CD, para que essa caneta, para que essa tinta não saia e me oriente da melhor maneira a fazer a furação desse lençol de borracha. Reparem aqui embaixo que em dentes mal posicionados, os meus pontos eles vão ficar em posições diferentes. Não vão ficar acompanhando totalmente o arco, né, vestibular dos dentes. Eles vão acompanhar as superfícies incisais. Então, se eu tenho um dente que está deslocado para vestibular, o meu ponto vai ficar mais para vestibular. Se o dente está mais para lingual ou palatal, o meu ponto central ele vai sair da curvatura vestibular e vai vir mais para a região lingual ou palatal. Tudo bem? Da mesma forma, se eu for fazer uma restauração na região cervical, aqui uma região de classe 5, né, de dentes anteriores ou posteriores, onde o meu preparo cavitário está no terço cervical, esse furo tem que se deslocar também para a cervical, né? Para vestibular, melhor dizendo, ou para a lingual. Se eu tiver um preparo de classe 5 na região lingual dos dentes, esse furo eles tem que estar mais para lingual ou palatal, ok? Depois no laboratório a gente vai ter condição melhor de demonstrar para vocês uma possibilidade de mau posicionamento dental ou de regiões cervicais a serem restauradas, onde o meu furo não vai ser contínuo acompanhando a curvatura, e sim o mau posicionamento dos dentes. Tudo bem? Muito bem. Quais são os tipos de demarcação que eu tenho do lençol? Então imaginem, eu vou ter que pegar o meu arco de Young, prender o meu lençol de borracha. E aí eu tenho que fazer uma divisão do meu lençol de borracha, dividir em 4 partes, né? Quadrante 1, que é o superior direito, quadrante 2, que é o superior esquerdo, quadrante 3, que é o inferior esquerdo, e quadrante 4, que é o inferior direito. E eu vou dividir, então, com uma linha vertical e outra horizontal, tá? Como o arco superior é maior, eu vou deslocar essa linha horizontal um pouco mais para baixo, deixando os quadrantes superiores um pouquinho mais altos. Estão vendo aqui, ó? Vejam que essa altura superior tem 5 centímetros e essa altura inferior tem 4, tá? A divisão mediana é igual, tá? Que assim eu tenho condição de montar uma elipse, né? Aqui, tá? Não é um círculo, é uma elipse, tá? É um formato ovalado, ok?
que vai me delimitar a região que eu vou ter que fazer a furação. Obviamente, se eu tiver um dente posicionado para vestibular, o meu furo vai estar para vestibular. Se eu tiver um deslocamento do dente para lingual ou para palatal, o meu furo vai estar deslocado para lingual ou palatal. Tudo bem? E aqui vocês veem, ó, que eu acabei de falar, né? Superior direito, quadrante 1, superior esquerdo, quadrante 2, inferior esquerdo, quadrante 3 e inferior direito, quadrante 4, como vocês veem aqui, né? Inclusive a notação dentária. Quadrante 1, dente 1 é o dente 11, 12, 13, 14 até o 18. Quadrante 2, 21, 22 até o 28. Quadrante 3, 31, 32, 38. Quadrante 4, 41 a 48, de incisivo a terceiro molar. Tudo bem, gente? Tá? Muito bem. Outra maneira que eu posso fazer, o que é? Pegar uma lâmina de cera e pedir para o paciente, em uma relação de máxima intercuspidação, numa mordida profunda, inabitual, ele vai me delimitar, né, as posições centrais da oclusão. E aí, no centro de cada dente, vai me orientar o furo que eu tenho que fazer no lençol de borracha. Eu posso levar esta marcação, colocar o lençol sobre essa marcação de cera, e no centro de cada dente marcar um ponto com caneta. E aí eu vou ter delimitado, individualizado, a mordida do paciente, tanto para o arco superior quanto para o arco inferior. Tudo bem? Outra maneira, antigamente existia carimbos, né? Então o lençol de borracha ele vinha limpo e eu pegava então, tinha uma almofada com tinta e molhava essa superfície com tinta, e aí aqui, ó, vocês estão vendo que tem um monte de proeminências aqui, né? Isso ficava manchado com tinta e eu carimbava o lençol. E ficava dessa maneira aqui. Alguns fabricantes já vendem o lençol com a marcação dos furos. Uma especial atenção que aqui é uma marcação básica. Se o dente tiver um deslocamento para vestibular, o meu furo vai ter que estar para o vestibular. Se tiver um deslocamento palatal ou lingual, tem que estar por palatal ou lingual, para que eu possa acompanhar a anatomia e posicionamento do dente na boca. Tudo bem, gente? Muito bem. Outra marcação, aqui o isolamento que eu falei para vocês do Optadam, que já vem, ó, com o gabarito, né, marcado aqui, para a gente poder se direcionar para fazer o furo certo na região certinha da arcada dentária. Tá? E também temos as marcações com lençol na boca. Então, se eu não fizer nenhum tipo de marcação prévia, eu posso posicionar o arco e o dique na boca do paciente, né? E nesse momento a gente estica a borracha do fundo de sulco vestibular e lingual e pressiono na superfície oclusal e incisal e faço a marcação com um ponto de caneta na região central de cada dente, como vocês veem aí nessa foto esquemática aí. Tá? Voltando então, e depois de marcado o lençol, eu vou fazer os furos de acordo com cada dente que eu vou fazer o isolamento do arco. Então, só lembrando que o primeiro furo menor no sentido horário, né? Incisivos inferiores, o segundo furo, incisivos superiores, terceiro furo, caninos e prés superiores e inferiores, quarto furo, molares superiores e inferiores, e ainda um quinto furo maior para aquelas questões onde nós tenhamos primeiros molares maiores, ou dentes anômalos com uma circunferência maior, onde o furo tem que ser maior. Aqui, como está esquematizado aqui do lado e escrito para vocês aí, o grupo de dentes relacionados ao tipo de furo. Nós temos 4 técnicas de colocação do arco e do dique de borracha na boca do paciente. Então vamos lá.
Primeira técnica, leva-se ao dente todo o conjunto. Eu levo o grampo junto com o arco, junto com a borracha ao mesmo tempo. Essa técnica é conhecida como técnica de parula. Temos uma segunda possibilidade. Coloca-se o grampo sem asa no dente, em seguida o lençol de borracha e depois, por último, o porta-dique. Técnica de Stibs. Uma terceira técnica. Prende-se o grampo ao lençol de borracha, leva-se o conjunto ao dente e, em seguida, coloca-se o porta-dique. Técnica de Ingraham. E uma quarta possibilidade. Levar ao dente o lençol de borracha, preso ao porta-dique e, em seguida, eu levo o grampo. Técnica de Raya. Professor, muito confuso. Eu não consegui visualizar isso aí. Muito bem. Eu coloquei aqui um videozinho para que a gente possa ver como é feita cada técnica de inserção do conjunto dique, arco, grampo na superfície dental. Vamos lá? Meu nome é Pedro Henrique Rezende Espino, sou professor de dentística restauradora e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parte de isolamento absoluto. Eu vou citar para vocês as 4 técnicas que nós utilizamos e lembrar-los que o isolamento absoluto é muito importante na parte de dentística restauradora e outras áreas da odontologia. Com ela a gente consegue ter um controle de umidade, ter opções condições assépticas melhor para o tratamento do nosso paciente, uma visibilidade bem legal do campo operatório, além de prevenção de diversos acidentes que podem ocorrer durante esse tempo. Reparem em dividir em quadrantes, né? Marcar os dentes que serão isolados, é importante, como eu falei para vocês. E aí as 4 técnicas que vão ser demonstradas pelo professor agora, ok? Prestem bem atenção. Reparem essa amarração do fio dental que foi feita para que entrando no momento da isolamento ele possa não se soltar e o paciente não fica. Reparem que quando você tem o fio dental amarrado, dá para uma proteção. Esse paciente segurar o fio dental e evitar que o paciente caia. Muito importante.
Muito bem, pessoal. Prestaram bastante atenção nas 4 técnicas? Assim como no vídeo que eu coloquei anteriormente, da montagem do arco e do dique, peço que vocês depois, façam o acesso e repitam esse vídeo. Esses vídeos todos estão no YouTube também, para quem quiser salvar a aula, né? É bastante importante, é muito explicativo, é importantíssimo, tá ok? Muito bem, vamos continuar então, só que agora vamos por uma técnica, né? Só rever o que a gente falou até agora
e fazer um recapitular para ver a sequência toda da técnica de isolamento. Então, não esquecer que para a colocação do DIC, eu tenho que me proteger e testar todas as faces intraproximais de todos os dentes, checar com o fio dental, para ver se não tem nenhum bordo cortante, se não tem nenhuma restauração em excesso, desculpe, se não tem tártaro, tudo isso vai prejudicar a passagem do DIC aqui no meio, né? Então, checar, fazer uma profilaxia, né, com fio dental, lubrificar os lábios do paciente, porque a borracha, o látex, se você não tiver uma superfície do lábio que favoreça o escorregamento da borracha, ele pode travar, né, e prejudicar, aí, no caso, a melhor adaptação do DIC na boca, né? Logicamente, a anestesia local do tecido gengival, e nos casos de retração, é uma manobra essencial para que o paciente não sinta dor. Porque imaginem vocês enfiarem, né, introduzirem, melhor dizendo, desculpe, né, um fio dental dentro do sulco gengival, o paciente vai sentir dor. E imaginem também essa garra metálica pressionando essa região cervical, pressionando aí a gengiva marginal, né? Então é importante que nós façamos o procedimento anestésico necessário para que a gente não cause aí um desconforto maior ao paciente, tá bom? Muito bem, então lá, seleção do DIC de borracha a gente já fez, selecionamos o grampo, né? Um grampo aqui, a gente vai sempre isolar o último dente do arco, né? O mais posterior possível, né? Nós costumamos indicar que é sempre bom nós isolarmos, vamos supor, se eu for trabalhar num dente primeiro molar, é importante que eu isole o segundo e o terceiro molares e isole o segundo e o primeiro pré-molares, pelo menos, para que eu possa ter um campo operatório favorável à minha instrumentação restauradora, tá? Então, eu nunca vou fazer isolamento de um único dente para restauração, ok? Sempre vou isolar, pelo menos, o dente em questão, 2 dentes antes e 2 dentes depois. Eu dei aqui a explicação, né, o exemplo para o isolamento para fazer uma restauração no primeiro molar, eu vou isolar o segundo e o terceiro molares e vou isolar o segundo e o primeiro pré, tá? Mas, geralmente, a título de trabalho e para que vocês se familiarizem com o processo de isolamento, o que a gente vai recomendar para vocês no laboratório e na clínica também, depois quando começarem em clínica, é isolar todo o hemiarco que vocês forem fazer a intervenção. Então vai mexer no segundo pré, vocês vão isolar desde o último molar até o incisivo central do mesmo lado. Tudo bem? Então, selecionamos o DIC, selecionamos o grampo, marcamos os orifícios na borracha com a caneta, perfuramos, né, o DIC após a lubrificação, que é bastante importante, tá? Colocação do grampo no dente, ok? Então tá lá, ó, coloquei o grampo no DIC, abri com a pinça porta-grampo, tá aqui, né? Coloquei o grampo no dente, e aí vocês reparem o seguinte, eu coloquei o grampo no dente, está lá o DIC, está lá o arco, mantendo tudo. Vocês reparam que o DIC de borracha ficou em cima do grampo? Eu posso deixar assim? Não, não, não. Eu tenho que pegar esse DIC e colocar por baixo do grampo. Se eu não colocar esse DIC para baixo do grampo, o que vai acontecer por esse orifício que está aqui e que está aqui? A saliva vai entrar aqui. Então eu tenho que passar esse DIC de borracha para baixo do grampo. De que forma? Com uma espátula número 1, né, que a gente colocou lá no início como material utilizado, eu vou escorregar essa borracha para baixo do DIC de borracha. Vejam que a espátula ela vai empurrar e tentar escorregar. Nesse momento, vocês vão ver a importância dessa borracha estar lubrificada. Se não tiver lubrificada, esse momento é um momento de tensão que pode rasgar o DIC. E aí todo o trabalho está perdido. E aí o que tem que fazer?
tira tudo e faz tudo de novo, tá? Então é importante que todos aquelas preliminares que a gente indicou para fazer tem que ser observadas e tem que ser trabalhadas para que a gente não tenha problemas durante o isolamento do campo operatório. Muito bem, estabilizei o grampo, reparem que está estabilizado o grampo lá atrás, beleza. Aí o que eu tenho que fazer? Passar o fio dental, passar a borracha entre os dentes e depois, dente a dente, face interproximal a face interproximal, escorregando a borracha dentro dos sulcos gengivais de cada dente, com o fio dental, acomodando com uma espátula de ponta romba para que toda a borracha fique dentro do sulco gengival. Estão vendo? Dentro do sulco gengival. A borracha não pode ficar aqui, na face, no terço médio do dente, senão a saliva vai penetrar e vai inviabilizar a minha restauração. Certo? Então está aqui uma outra técnica, né? Vocês viram lá as técnicas de Stibbe, Parula, né? E Ingraham e Ryan. Então vocês têm as 4 técnicas. Aqui é uma demonstração de cada uma delas. Aqui usando um grampo sem asa, onde primeiro é colocado o grampo. Reparem no fio dental amarrado, que é para que a gente tenha um controle de um infortúnio do paciente se movimentar, o grampo soltar e ele engolir. Eu tenho por onde puxar. E aqui eu estou colocando o lençol por sobre o grampo com asa, o grampo sem asa. Reparem que o grampo sem asa ele vai facilitar a passagem da borracha. E isso já é mais difícil fazer com um grampo com asa. Essa é uma manobra feita com grampos sem asa. Tudo bem? Muito bem. Aqui é a demonstração das técnicas que nós vimos naquele vídeo do professor, né, que eu mostrei anteriormente para vocês. Depois vocês, com calma, e quando nós estivermos no laboratório, a gente vai poder, então, desenvolver essa técnica lá no laboratório, para que vocês possam manipular essa técnica de isolamento do campo operatório. E aqui, a manobra final é a confecção das amarrias, ok? Eu passo o fio dental na face mesial e distal de cada dente, coloco o fio dentro do sulco e vou amarrar e dar um nó na superfície vestibular para que o fio fique totalmente dentro do sulco gengival. Tudo bem? E aí, depois desse fio invaginado, empurrando o lençol para dentro do sulco, eu posso cortar o excesso de fio, deixando só o nozinho ali. Que depois, com um explorador e uma tesoura, eu vou conseguir cortar e remover o meu fio dental dali, para remover todo o isolamento quando eu terminar de fazer a restauração. Certo? Aqui, mais um vídeo demonstrativo de como se confeccionar as amarrias. Certo? Vamos lá, prestar atenção? Vamos lá. I wanna freak you. Got your body so freaking tight. Freak you. Got your body so freaking tight, 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 tight. Got your body so freaking tight, 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 tight. Got your body so freaking tight, tight. Every freaking day. Olá pessoal, o nosso vídeo da vez vai abordar uma técnica de amarria que achamos mais simples e eficiente. É a técnica de amarria com confecção extraoral. A amarria tem como funções básicas a estabilização do lençol ou dique de borracha e a exposição de alguma área do terço cervical que interesse para o procedimento operatório em um campo isolado de forma absoluta. O fio dental é o material utilizado e, em algumas situações, uma espátula de ponta romba, ou seja, não cortante, é utilizada também para a estabilização do fio na área oposta ao nó. O ponto fundamental durante a execução de uma amarria adequada é o posicionamento do fio. Os dentes apresentam, via de regra, uma área retentiva, cervical principalmente, e uma área expulsiva. Dessa forma, para que você execute a sua amarria de forma correta, o posicionamento do fio dental deverá ficar restrito à área retentiva.
Caso você não posicione o fio dental nesta região, durante o apertamento do nó, provavelmente o seu fio dental se deslocará em direção oclusal ou incisal, o que é indesejável. Vamos então à técnica da amarria de confecção extraoral. Você que nos assiste sabe obviamente realizar um nó simples como esse. O preparo da amarria extraoral segue o mesmo princípio. Você dobrará o fio dental e, uma vez dobrado, executará um nó. Um laço será formado e basta tracionar depois as pontas do fio dental para fazer com que este nó corra. Vamos à aplicação no isolamento absoluto. Primeiramente, passe o laço pelos pontos de contato mesial e distal. Agora, basta tracionar as pontas do fio dental para o nó correr e ter sua amarria bem executada. O que é importante é que você, ao fazer o tracionamento, realize este movimento puxando o fio dental em direção à região cervical, ou seja, em direção à gengiva do paciente, para que o fio não escape da área retentiva do dente. Caso você necessite do auxílio de um instrumento para o posicionamento do fio dental na área retentiva do dente, opte por um que apresente uma ponta romba. O corte da amarria deve ser realizado rente ao nó executado, para que as pontas do fio dental não atrapalhem o procedimento a ser realizado. A remoção da amarria é simples. Você pode utilizar uma tesoura ou inserir a ponta da sonda exploradora abaixo do nó e puxá-lo. O nó será desfeito e o fio dental poderá ser removido. Então é isso por hoje, pessoal. Segue a nossa referência para esse vídeo, os nossos contatos e até um próximo vídeo. Um grande abraço. Muito bem, um vídeo bem didático para vocês, espetacular. Depois, então, com calma, vocês revejam, né? Esses vídeos todos, como eu falei, estão no YouTube. Vocês podem salvar no computador de vocês e fazerem um acesso quando acharem necessário. Tudo bem? Muito bem. Além de se fazer essas amarrias com o fio dental, eu tenho outros tipos de situação e de produtos no mercado, como amarrias em borracha ou plásticas, né? Onde eu posso fazer a estabilização do dique de borracha e também com diversos diâmetros, né? Esse material da Care, por exemplo, o Ormco, né? ORMCO, que está aqui, né? Em diversas cores, cada cor com um diâmetro diferente, a gente consegue colocar essa argola como se fosse um elastique ortodôntico através de todo o equador protético aqui individualmente de cada elemento dental e promover então uma invaginação da borracha e um apertamento com esse elástico, mantendo o dique invaginado dentro do sulco gengival, tá? Muito bem, isolamento absoluto, os tipos especiais que a gente tem de isolamento absoluto de um único dente, como eu falei para vocês lá no começo, só em casos de tratamentos endodônticos, né? Onde eu tenho que isolar somente um único dente, até para que aquele problema endodôntico não seja extravasado e que contamine dentes vizinhos, ou em casos de restaurações de classe 1, desculpe, oclusal, eu posso isolar um único dente, tudo bem? Que aí eu não tenho nenhum comprometimento proximal com nenhum elemento, não tem nenhuma parede perdida proximal. Então, em casos de classe 1, eu posso isolar um único dente.
Do contrário, eu sempre vou isolar o hemiarco correspondente ao dente que eu estou intervindo para restaurar. Certo? Show de bola. Um outro tipo de isolamento absoluto especial, né? O uso do cianocrilato. O que é o cianocrilato? É um adesivo que polimeriza na presença de íons hidroxila, abundantes na cavidade, e se adere aos tecidos úmidos. Nada mais é, gente, do que um super bonder. Professor, mas você vai grudar a borracha na gengiva? Só que ela só fica mantida, esse cianocrilato, pela umidade da gengiva, ela se destaca, né? Esse material se destaca do tecido conjuntivo, do tecido gengival. Ele não vai ficar grudado, ele vai ficar grudado somente no momento, né, da confecção da restauração. E aí eu tenho condição de fazer alguns isolamentos modificados. Geralmente, quando a gente vai fazer uma técnica de cimentação de peças indiretas, ou de laminados cerâmicos, ou de restaurações múltiplas em dentes anteriores, onde eu vou fazer facetas diretas. Enfim, depois, mais para frente, né, lá na dentística 2 do 5º semestre, a gente vai ter condição de demonstrar para vocês isso em clínica, que é onde aparecerão as reabilitações estéticas anteriores, para que a gente possa demonstrar essa técnica de isolamento, tá? É aplicado então com um pincel ou com um brush, né? E um pouquinho do super bonder aí, ou então do próprio cianocrilato, que a 3M vende, né, de uma forma própria para ser usado na cavidade oral e nos tecidos orais, tá? Muito bem. Falamos de isolamento absoluto, temos que falar de isolamento relativo, que podem ser utilizados em que situações? Indicações para intervenções de curta duração, restaurações provisórias e não definitivas. Para fazer aplicação tópica de flúor, é lógico que eu não vou fazer isolamento absoluto, vou fazer só isolamento relativo do campo. Aplicação de selantes oclusais, restaurações provisórias, colagem de bractes ortodônticos, cimentações de próteses fixas de peças indiretas, usar naquelas condições onde o paciente é alérgico ao látex e eu não consigo usar o lençol de borracha, ou em pacientes com dificuldade respiratória. Lembra que onde temos as exceções das regras para se usar isolamento absoluto do campo? Aí eu posso usar somente isolamento relativo. Quais são os materiais instrumentais que a gente usa? Rolos de algodão, diversas formas e tamanhos, pinça clínica, explorador, espelho clínico para afastamento da mucosa, sugador de saliva para sugar o excesso de umidade, afastador bucal e mantenedores de rolo de algodão, que a gente vai ver aqui nessas próximas imagens, né? Eu tenho aqui o uso de sugadores e alguns mecanismos que mantêm os rolos de algodão presos, né, e posicionados tanto na superfície vestibular quanto lingual ou palatal, no caso dos dentes superiores. Aqui eu tenho que ter um controle muito mais controlado, vamos dizer assim, eu tenho que ter um controle muito mais aguçado e otimizado dessa umidade, porque qualquer umidade que venha dentro na superfície dental vai prejudicar a longevidade da minha restauração. Isso aqui é feito somente para procedimentos que estão aqui nas indicações, né? Procedimentos provisórios, cimentações de peças, aplicação de selontes, ou seja, mecanismos e técnicas mais rápidas e fugazes para aplicação em superfície dental. Tudo bem? Aqui alguns instrumentos para manter esses rolos fixos sem movimentação. Vejam aqui um autômaton que até é como um aparato ou uma apreensão da língua, né, por dentro da cavidade oral. Tá? Instrumentos utilizados antigamente e ainda utilizados em alguns casos
mas sempre que possível, e tentar fazer isso como regra para a excelência restauradora. É sempre importante nós fazermos o isolamento absoluto do campo operatório. Tudo bem, pessoal? Importantíssimo isso. Temos também, como um método de isolamento relativo, às vezes nós temos aqueles preparos para serem restaurados na região cervical e estão muito próximos da margem cervical. É importante que a gente use um fio de afastamento gengival, porque muitas das vezes o término do meu preparo cervical ele está muito próximo da margem gengival. Então, para que eu não tenha a interferência daquele exudato gengival, da umidade do sulco gengival, interferindo sobre o preparo cervical, eu posso fazer a colocação de um fio afastando a gengiva do meu preparo, para que eu possa ter uma restauração isenta de umidade. Tudo bem? De que maneira a gente vai fazer a introdução desse fio dentro do sulco? Mais um vídeo explicativo para vocês de como fazer a colocação desse fio de afastamento gengival. Vamos lá? Prestem bem atenção. Oi pessoal, os fios retratores são materiais utilizados para o afastamento gengival e devem ser empregados em situações de gengiva sadia. Caso exista alguma inflamação local, talvez este não seja o momento ideal para a realização do procedimento, e o primeiro objetivo deve ser a melhoria desta situação. Se for utilizar os fios retratores, saiba quais são as suas indicações básicas. Melhorar o acesso e a visualização das áreas cervicais envolvidas em preparos para restaurações diretas ou indiretas. Aumentar a facilidade de exposição das áreas cervicais para moldagens. Controlar a umidade, seja ela de fluido gengival, saliva ou sangramento local, nas áreas cervicais de interesse para procedimentos restauradores diretos ou indiretos. E também ajudar a prevenir danos ao tecido gengival por promover o afastamento deste tecido durante a confecção dos preparos cavitários. Os fios retratores estão disponíveis em diversos calibres. Quanto maior a quantidade de zeros, menor o calibre do fio. Existem ainda fios de calibre maior, como os números 2 e 3, e calibre menor, como 4-0. Isso tudo vai depender do fabricante. Existem alguns tipos de fios retratores. Os fios torcidos, por serem levemente girados entre si, desatados e macios, eles são fios que desfiam com maior facilidade. Já os fios trançados, em que são estes aí assinalados na parte inferior do vídeo, boa parte do componente da fibra tem uma orientação quase que paralela à área da ponta ativa do insersor, e ao empurrarmos o fio em direção ao sulco gengival, uma das pontas do fio tende a subir. Já o fio tricotado atua como uma espécie de corrente, evitando esse deslocamento do fio, uma vez que ele se dobra e se adapta ao formato do sulco. A estrutura do fio tricotado também permite que o fio fique melhor fixado no local e evita-se que o fio se prenda ao instrumento de inserção. Você poderá levar o fio retrator com espátulas específicas para este fim. Alguns destes instrumentos apresentam uma parte ativa com um serrilhado, que tem por intenção ajudar no processo de inserção. Alguns outros instrumentos apresentam uma ponta lisa. Alguns autores não recomendam utilizar a espátula serrilhada em virtude do risco aumentado de se lesionar o epitélio. Na ausência destas espátulas, utilize instrumentos com pontas ativas finas, de espessura reduzida e com pontas rombas, para que eventuais danos ao tecido gengival sejam evitados. Pequenas diferenças de espessuras podem ser decisivas em aumentar o risco de danos ao periodonto. Dessa forma, priorize instrumentos de menor espessura da parte ativa.
Existem fios retratores com a impregnação de substâncias hemostáticas, como cloreto de zinco, cloridrato de epinefrina, epinefrina racêmica a 8%, sulfato de alumínio e potássio, cloreto de alumínio, ácido tricloroacético a 10% e ácido tânico. E existem também fios sem a impregnação dessas substâncias. Se o fio retrator não for impregnado, você pode utilizá-lo diretamente na área de interesse e se valer do alto poder de absorção dos mesmos. Ou então, poderá embebê-lo em soluções hemostáticas. A utilização da substância hemostática, além da ação de estancamento de hemorragia capilar ou de fluidos sulculares durante o tratamento dentário, pode ajudar ao posicionamento na região próxima ao sulco para a inserção do fio retrator. Após a impregnação do fio retrator, o importante é remover o excesso dessa solução previamente ao posicionamento na área de trabalho. A inserção dos fios retratores deve ocorrer imediatamente antes da realização do procedimento desejado. Primeiramente, selecione e corte os fios no comprimento desejado para que possa, então, circundar seja o preparo ou a área que você pretende ter um melhor acesso ou visualização. Determine a espessura desejada de acordo com a largura e a profundidade do sulco. A inserção do fio retrator ficará facilitada se você iniciar esta inserção na região da papila gengival, mesial ou distal. A partir do momento que exista a estabilização do fio nesta região, prossiga com a inserção em direção a outra papila, ou seja, se começou da mesial, siga em direção contínua à papila distal. Faça pequenos ajustes da inserção que você julgar necessários. E outro ponto importante é que você deve controlar a pressão exercida durante a inserção do fio retrator para não gerar danos ao periodonto. Não se esqueça de remover o fio após a realização do procedimento. Para isso, umedeça o fio com água, que pode ser da seringa tríplice, previamente à sua remoção, para que se evite o descolamento do epitélio do sulco e o consequente sangramento. E muito cuidado em deixar o fio dentro do sulco gengival por períodos prolongados, porque isto pode gerar recessão gengival. Apesar de existir esta recomendação, fica a dúvida: o que seria esse tempo prolongado? Como não achamos um consenso sobre este aspecto, tente realizar o procedimento no menor tempo necessário para sua boa execução e depois remova o fio. Bom pessoal, seguem as nossas referências para a realização desse vídeo, seguem também os nossos contatos para eventuais dúvidas ou sugestões e até um próximo vídeo. Grande abraço a todos! Muito bem, gente. Muito legal essa ferramenta do vídeo que vocês viram, né? Logicamente, isso é só como a título de informação para vocês. Vocês ainda não vão fazer a aplicação disso dentro do laboratório. Depois, no momento clínico necessário e quando o caso pedir para que seja feita um afastamento gengival, a gente vai analisar o periodonto do paciente. Vocês viram que tem algumas recomendações da espessura do fio, se há necessidade ou não de colocar alguma solução para ajudar no afastamento, se aquela gengiva está sangrante, se é necessário colocar alguma substância para controlar o sangramento, né? Então tudo isso vai ser melhor visualizado e explicado no momento clínico, para vocês poderem ver a real possibilidade e necessidade desse procedimento para auxiliar no processo restaurador da região cervical, tá? Então, mas vale muito a pena vocês fixarem, depois voltarem nesses vídeos,
repetindo que todos eles foram tirados do YouTube, de uma excelente fonte, que é a Universidade Católica de Brasília, que tem grandes colegas nossos lá e que produziram esses vídeos com tanta excelência, tá bom? Então fiquem atentos, e é mais uma ferramenta importantíssima para se fazer um isolamento relativo da região cervical, tá? Muito bem. Outros materiais que são utilizados também são aquelas barreiras gengivais que praticamente surgiram e apareceram como um mecanismo de proteção da margem gengival durante procedimentos feitos de clareamento dental, usando géis diretos, né, ou imediatos para serem utilizados em consultório. Como esses géis clareadores são mais potentes, né, mais concentrados e mais cáusticos, que podem queimar, né, a superfície gengival, é necessário que a gente faça uma proteção gengival. Ah, professor, mas não pode fazer um isolamento absoluto do campo para fazer o clareamento com esse material? Até pode, só que eu acho que é muita agressão, sendo que nós temos materiais que podem favorecer, né, esse menor desconforto ao paciente, protegendo a superfície para que seja aplicado o gel clareador, que no caso aí é essa barreira gengival chamada de DAM, né? E aí você tem diversas marcas comerciais no mercado que nos oferecem diversas cores, né? Todas elas com excelente qualidade, tá bom? Muito bem, gente, chegamos ao final. Eu coloquei aqui o intervalo, né, para o café e para o lanchinho, né, no caso, mas fica aqui o recado dado para vocês dessa aula de isolamento do campo operatório, que é um mecanismo fundamental e essencial para que a gente possa produzir restaurações cada vez mais perfeitas e mais longevas. É importantíssimo esse mecanismo e esse procedimento para que a gente tenha excelência na técnica restauradora, ok? Então depois vocês, qualquer novidade, assim que vocês terminarem de assistir a essa aula, é importantíssimo que vocês façam alguns comentários, vocês façam o acesso, qualquer dúvida que vocês tiverem, através do meu e-mail que está aqui na barra lateral, né? Meu e-mail, acstavares@uol.com.br. Qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, e logicamente, depois no momento oportuno, né, a gente vai desenvolver toda essa técnica dentro do nosso laboratório, demonstrando passo a passo para vocês, para que vocês fixem esse procedimento que é de fundamental importância, né, no momento restaurador estético direto ou não estético, direto e indireto, tá bem? Um grande abraço a vocês, não deixem então de assistir essa videoaula e muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Um beijo grande e até mais.